Meus amigos, eu adoro roteiros de cinema, né? E quando esses roteiros de cinema são produzidos no futebol, putz, aí é mundo ideal. O título do Fluminense é mais ou menos isso aí. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Voltemos a falar do título do Fluminense, mas agora em mais detalhes. Eu falo voltemos porque eu já fiz um corte aqui no canal sobre trechos do prorrogação depois da final da Libertadores, em que eu tentava fazer ali um panorama geral desse título histórico, desse título inédito e desse título dramático, com uma porção de personagens especiais, com um em específico, e acho que é muito importante falar do Diniz em separado, mas tem vários outros personagens conectados ao Diniz, e eu acho que a Libertadores ficou nos pés do melhor futebol. E isso é bom para o campeonato, isso é bom para o jogo, isso é bom para nós que avaliamos futebol e que não tínhamos envolvimento emocional nenhum na final. Eu entendo aqueles que secam, eu entendo aqueles que têm uma preferência por A, por B, por C, não tem problema nenhum. O futebol não é feito só do você sentar ali e contemplar o que você considera melhor ou pior. Tem outras emoções envolvidas, você se conecta com equipes e com histórias, muitas vezes por outras situações que não só o desempenho, mas especificamente eu acho que esse Fluminense ele cativou muita gente pela forma e sim fez muita gente que não torcia para o Fluminense torcer para o Fluminense. Ou porque ia torcer para o Marcelo, ou porque ia torcer para o André, ou porque ia torcer para o Ganso, para o Cano, para o Fernando Diniz, para o John Kennedy, para vários personagens especiais nessa trajetória. Antes de esmiuçar o assunto, eu queria convidar você a se inscrever lá embaixo, fazer o seu cadastro em PagBet, porque é o lugar mais simples, mais rápido, mais intuitivo para você brincar de fazer as suas apostas esportivas. Então lá, acertou, tá pago a partir de R$ 1. Você já pode apostar a partir de 20, você já saca no Pix e recebe de imediato. Se tiver qualquer dúvida, vai falar no chat com pessoas e não com os robozinhos. E lembrando, deixe lá só o que você pode perder, porque casa de aposta é um lugar para se divertir, para brincar, para passar o tempo, para você testar os seus conhecimentos futebolísticos, mas de uma maneira leve, né? Saudável e divertida. Então, tem muita coisa ainda para rolar no Campeonato Brasileiro, tem Liga dos Campeões rolando, tem eliminatórias rolando, então, assim, tem muitos cenários para você apostar com responsabilidade. O link está na descrição do vídeo, fechou? Então, primeiro o seguinte, no jogo, eu achei a melhor final em jogo único até agora, tá? Achei um jogo mais legal do que, por exemplo, o Flamengo e River, do que Flamengo e Palmeiras, que vários momentos foram modorrentos. Santos e Palmeiras não vou nem colocar na discussão aqui. Acho que Flamengo e Atlético Paranaense também foi um jogo que em alguns momentos foi amarrado até demais, mas eu acho que o jogo jogado entre Boca e Fluminense, num geral, ele entregou basicamente tudo. Assim, ele teve momentos de jogo muito bem jogado, tanto do Fluminense quanto do próprio Boca, né? O Boca, em parte do primeiro tempo, ele foi bem. Quando tomou o gol, eu diria que estava jogando até melhor que o Fluminense. No segundo tempo, ele claramente não sentiu o gol e tentou da sua forma. O Fluminense podia ter matado o jogo, e no final das contas achou o empate no gol da Advíncula, foi para a prorrogação e você tem um gol do John Kennedy, que é um golaço absurdo, um gol construído com uma frieza bizarra, com conceito, com aproximação, com liberdade, com improvisação, mas com muito entendimento do que é o jogo do Fernando Diniz. Pô, e uma paulada do John Kennedy, assim, uma qualidade absurda. E mesmo assim, depois o Fluminense ainda viu o Boca Juniors exercer uma certa pressão ali, não muito organizada, mas ninguém vai estar confortável a minutos de um título inédito e sendo pressionado por uma equipe que tem 12 finais de Libertadores e que renasceu em vários momentos do mata-mata da Libertadores. Então esse roteiro emocionante também estava ali presente e presente em vários momentos, né? Porque o empate do Boca Juniors acontece num momento muito crucial do jogo, o gol do John Kennedy na prorrogação, os vários riscos que o Fluminense correu. Então, assim, eu achei das finais únicas
a mais legal. Mas eu entendo que tem gente que preferiu, por exemplo, o Boca e River, Flamengo e River, perdão, é que Boca e River ele acabou sendo um jogo único, né? Lá na Espanha, mas ele oficialmente não era a primeira final de jogo único. E foi um baita jogo, diga-se de passagem. Mas Flamengo e River, acho que tiveram momentos modorrentos no primeiro tempo, principalmente. Flamengo e Palmeiras, acho que tem um equilíbrio legal para brigar ali, mas também com alguns momentos bem quase de esterilização, né? Onde ninguém conseguia fazer nada contra ninguém. Eu achei esse Boca e Flu muito bom, muito bom. E aí, óbvio, é preciso entender que Fluminense é esse, campeão da Libertadores, né? É um Fluminense autoral, é um Fluminense com identidade clara, com um DNA muito, muito bem desenhado pelo Fernando Diniz, que sim, preza pela liberdade, que preza por ocupar um lado do campo, muitas vezes sobrecarregar um lado do campo, para tentar fazer inversões rápidas e pegar um contra um, pegar o adversário desmontado. Tem muita lógica tática no jogo do Fernando Diniz, mas dentro dessa lógica tática tem muita liberdade para que essa lógica flua e tem muita confiança que ele dá aos jogadores, e acho que isso não é mensurável, né? O 4-4-2, o 4-2-4, o 4-3-3, o 3-5-2, sistemas a gente percebe, modelo de jogo a gente identifica, forma de jogo a gente também consegue notar, mas confiança, relacionamento, a estrutura social de um time de futebol, às vezes é muito difícil da gente tocar. Eu diria que é quase impossível, porque a gente não convive, né? A gente percebe depois que ganha, é fácil contar as histórias em cima dessas percepções ou dessas estruturas de confiança, de liderança, né, de essas estruturas, é quase uma mini comunidade, um clube de futebol. E essa comunidade tem um líder, essa comunidade tem prestadores de serviço que são fundamentais para a estrutura toda conseguir funcionar. E o Fernando Diniz parece que ele consegue pegar e manter muito junta essa coletividade. Essas estruturas elas estão sempre muito entrelaçadas, e aí eu acho que você tem esse conceito de time muito evidente no Fernando Diniz, e eu consigo notar isso nas comemorações, nas celebrações, no choro da conquista, no quanto um chorou pelo outro ali, cada um tinha um choro específico, né? O choro do Germancano era um, o do Marcelo era outro, o do Ganso era um, o do Felipe Melo era outro, o do próprio Diniz, o do Fábio, cada um estava chorando por si, né? O seu choro de alívio, de alegria, de afirmação, de autoafirmação, de reconexão, de reconstrução, mas também estava chorando pelo outro, né? Pelo drama do outro, porque sabe o que o outro passou para chegar até ali e tal. Então, acho que o Fluminense tinha esse conceito de time muito bem amarrado pelo Fernando Diniz. E até para essa liberdade se conectar legal, até para essa liberdade criativa dos jogadores, para que alguém livre encontre outro livre, você precisa ter muita disciplina, né? E eu acho que o Fluminense faz isso muito bem, o Fernando Diniz faz isso muito bem. É a liberdade com responsabilidade, que eu tanto ouvi da minha mãe, né, várias vezes e tudo. Então, assim, é muito legal esse roteiro do Fluminense campeão da Libertadores, porque eu acho que ele flerta com esse jogo moleque, que nós tanto gostamos, de os jogadores terem espaço criativo, mas é óbvio que você tem um conceito e um modelo de jogo muito claros ali e que são muito bem entendidos pelos jogadores. E que é um modelo muito difícil de que quando funciona e quando encaixa, de você se sobrepor. O Boca teve lampejos ali, mas no geral o Fluminense foi melhor praticamente o jogo todo e ganhou o melhor time. A final foi vencida pelo melhor futebol. Um melhor futebol cheio de histórias maravilhosas que acho que deixam esse roteiro ainda melhor. E sim, o Fluminense ter ganho pela primeira vez e ganho 15 anos depois de ter perdido a Libertadores traumática dentro de casa e conseguir exorcizar isso no mesmo lugar, torna isso mais especial. Quanto mais tempo você fica longe de uma conquista, mais especial ela vira, porque o tempo vai fazendo ela ficar cada dia mais obsessiva.
E quanto mais você tem tempo para maturar o quanto seria legal ganhar esse campeonato, mais legal fica de ganhar esse campeonato. E óbvio que aqui não é um culto ao jejum. Não é legal ninguém ficar 20 anos, 30 anos, 40 anos sem ganhar um campeonato. Mas acontece. Os jejuns no futebol, eles acontecem. Para o Fluminense, para o Flamengo, para o Corinthians, para o Palmeiras. Todas as equipes em algum momento passaram por um jejum. E quando você sai desse jejum, quando você consegue explodir depois de ganhar um campeonato, ter ficado tanto tempo sonhando com aquele momento, às vezes faz sentido todo aquele tempo que você ficou sem aquele campeonato. Parece que no roteiro de cinema que eu expliquei aqui, todos os caminhos levaram até aquele momento. E todo o sofrimento passado te levou até ali. E o Fluminense parece ter várias dessas histórias, né? O Fluminense tem vários desses roteiros, assim. O Cano fazendo a temporada da vida dele de novo, né? Depois de um ano mágico pelo Fluminense, ele volta a ter uma temporada magnífica, absolutamente decisiva. O Cano encontrou, não coadjuvantes, mas companheiros que conseguiram dividir com ele em alguns momentos os gols decisivos, as atuações decisivas. Acho que a reta final do John Kennedy ela é fundamental, né? A final do André é monstruosa, a final do Ganso é maravilhosa, né? O Keno e Arias fundamentais também para essa reta final do Fluminense. Então acho que foi muito bom o Cano ter com quem dividir essas responsabilidades e entender que, cara, eu sou o artilheiro do time, eu sou a maior arma dessa equipe, mas em alguns momentos eu vou precisar de suporte. E esse suporte veio. Acho que principalmente pelo John Kennedy, mas por outras figuras muito importantes. O Marcelo dispensa apresentações, né? Ele falou sobre a importância desse título, ele voltou para este momento e ele foi muito importante dentro e fora de campo, inclusive em jogos que ele parecia absolutamente exaurido, como o jogo diante do Internacional. Parecia que ele não ia se aguentar. Ele foi fundamental ali, importantíssimo. Samuel Xavier, melhor temporada da vida dele. O Arias, fundamental, né? Um abridor de lata de defesas ali no 1 contra 1, sempre espetado pelo lado, várias assistências. O Keno, um ponta que foi ficando mais inteligente até com o Fernando Diniz, com percepção de espaço, e acho que a ajeitada de cabeça para o gol do John Kennedy mostra o quão maduro o Keno ficou nas mãos do Fernando Diniz, porque um jogador corredor agudo, com aquela bola ali, ele podia facilmente virar o corpo, deixar ela quicar e tentar ir para dentro, mas ele escolhe o companheiro, uma assistência que não é qualquer um que gera, não. O Lima fazendo um jogo também muito correto quando entrou, foi titular várias vezes e foi muito importante. Esse moleque é fenômeno, né? O John Kennedy é papo de dar um filme aqui, um documentário, um livro, porque o que esse menino passou e o quanto ele foi acolhido por todos, mas principalmente pelo Fernando Diniz, isso torna a história mais especial ainda, né? E ele parece que às vezes está no mundo só dele ali, né? Falando, cara, eu vou fazer o gol, eu sei que eu vou virar ídolo disso aqui com 21 anos e tudo, mas sabe, numa coisa quase transcendental. E o gol é de uma percepção, de um talento raríssimos, porque ele percebe o movimento, quando ele está de costas, né? Quando vai o passe pro Keno, ele já gira atacando o espaço, porque ele sabe que o espaço está ali, e depois ele ajusta a passada para uma batida que é fantástica, né? Fantástica. A bola entra no gol mais rápido do que saiu do pé do John Kennedy. É bizarro. O Ganso, incrível, né? Ele volta a ser relevante, faz uma final precisa de ritmo, de passe, de percepção de espaço, de liderança, de onipresente no campo inteiro, como ele esteve onipresente em quase todos os jogos do Fluminense. Felipe Melo e Nino, acho que são um caso à parte aqui, de um casamento muito legal, porque o Felipe Melo de zagueiro, e não é a primeira vez que ele joga, mas muito, muito, muito bom, de explosão, de recuperação, passe rasgado, né, aquele passe que fura a linha. Teve algum momento de instabilidade, é verdade, em vários jogos o Felipe Melo precisou ser substituído e conseguiu lidar bem com isso, entendendo que o momento pedia aquilo. E o Nino, um zagueiro de recuperação, de passe, de progressão, veloz, alto, bom na bola aérea, defensiva e ofensiva. Então, assim, que zagueiro é o Nino.
O André dispensa apresentações, não está aqui, é um absurdo de jogador, um absurdo, pilar desse time, ou da forma como o Diniz joga, de se apresentar para o passe, de não se omitir, de gerar linha de passe, de explorar essas linhas de passe. Um jogador pronto, eu diria, pronto, para qualquer cenário. Qualquer cenário. O Fábio, incrível, né? Com mais de 40 anos, campeão da Libertadores pela primeira vez, um jogador com mais jogos entre os brasileiros na história da competição, né? Na final da Libertadores, o Fábio completou 100 jogos de Libertadores da América, é um negócio surreal, surreal. E sendo importante, né? Defesas incríveis, segurança, liderança, impressionante. E o Fernando Diniz, esquece, né? Assim, você está falando de um cara que o Fernando Diniz assina esse título com tudo que ele acreditou desde o dia 1 até a final. Não recolheu e não mudou uma palha no que ele acredita de futebol. Mas na final ele resolveu entrar com 4 meio-campistas e não no 4-2-4. Ele variou as suas formações de acordo com o que pediu o adversário, foi fazendo leituras e entendeu que na finalíssima ele precisava do meio. E o Martinelli fez uma grande final, uma grande final. Ele precisava do meio, ele não podia perder aquele setor, e ele fez a escolha, mas fez a escolha mantendo a estrutura e o modelo de aproximação, de troca de passes, de geração de linha de passe, de sobrecarga em algum lado do campo, de estímulo à liberdade, mas estímulo à busca pelo passe consciente, desde lá de trás. E o Fluminense vence uma equipe que tem 12 finais de Libertadores com uma enorme autoridade e carregando um caminhão nas costas. Porque se tinha uma equipe pressionada para ganhar, era o Fluminense, 15 anos depois, no mesmo Maracanã, onde ele tinha sido derrotado pela LDU, que era pior do que o Fluminense. O Fluminense enfrentou 2 equipes em final de Libertadores e perdeu para um e ganhou de outro, em que ele sabia que era superior ao adversário. E que, no Maracanã, conseguiu mostrar essa superioridade, né? Porque na final, em 2008, ele é muito melhor que a LDU no jogo da volta, e tem vários erros de arbitragem, que acho que atrapalham muito e impedem o Fluminense ser campeão. E na final única agora contra o Boca, ele também foi melhor do que o Boca desde o minuto 1. Então, assim, o futebol ele não é muito afeito à justiça, ele não tem pacto nenhum com a justiça. Mas de vez em quando, futebol e justiça dão as mãos. E na final da Libertadores, eu acho que eles fizeram um acordo e foi feita justiça, porque ganhou o melhor futebol, ganhou o melhor time e ganhou a melhor atuação. Acho que é bom para a Libertadores, é bom para o futebol e é ótimo para o Fluminense, que enfim recebe esse passaporte, que acho que primeiro é um passaporte de alívio e depois é um passaporte de afirmação, né? O Fluminense agora bate no peito e diz: sou campeão da América, com toda a justiça.